Oi, gente, tudo bem por aí? Começa agora mais uma edição do podcast Em Cartaz. Hoje um episódio muito especial. Vamos falar um pouco sobre grandes mulheres do entretenimento. Algumas delas que vêm quebrando recordes e barreiras e abrindo portas para as futuras gerações. E aí, tudo bem com você? Olá, Ju! Nos encontramos mais uma vez. Estamos em cartaz aí no seu celular, no seu computador. Muito obrigado por ter dado play em mais um episódio. Hoje realmente muito especial, muito necessário. Eu já adianto aqui, a gente vai entender um pouco dessa história e por que cada conquista feminina deve ser, sim, muito celebrada. Então vamos nessa, Ju? Agora! Quem é Hattie McDaniel? A primeira mulher negra a ganhar um Oscar e que não pôde celebrar sua conquista. Halle Berry, a primeira atriz negra vencedora de uma das principais categorias da academia. Fernanda Montenegro, a brasileira que conquistou marcas únicas e hoje é uma das principais referências. Jane Campion faz história ao ser indicada 2 vezes em uma das categorias mais disputadas do Oscar. Kathryn Bigelow, a primeira mulher a vencer na categoria de melhor diretor ou diretora. Chloe Zhao, diretora vencedora do Oscar e que vem chamando a atenção por seu jeito único de trabalhar. Shonda Rhimes, a criadora de uma das séries mais duradouras até hoje. Ruthie Carter, figurinista que após o prêmio inédito no Oscar passou a inspirar a moda no mundo todo. Michelle Obama, uma das mulheres mais influentes do mundo e vencedora de Grammy. Bom, para abrir o episódio de hoje, a gente vai voltar ao passado até uma época bem cruel, em que, mesmo tendo o devido reconhecimento, uma artista não pôde viver o ápice da sua carreira devido ao preconceito. Em 1949, quando a segregação racial ainda era permitida nos Estados Unidos, Hattie McDaniel se tornava a primeira artista negra a ganhar uma estatueta do Oscar. Ela levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por seu papel em E o Vento Levou. Nascida em 1893 em Los Angeles, ela era a caçula dos 13 filhos de um casal de escravos recém-libertos. Mesmo vivendo na extrema pobreza, Hattie viu na igreja a inspiração para subir aos palcos e, de certa forma, contribuir para melhores condições de sua família. Depois de se destacar no cenário cômico, ela levou mais um baque da vida, que foi o crash da Bolsa de 1929, que afetou praticamente uma nação inteira. Depois de conseguir a redenção se apresentando em lugares menores, Hattie chegaria a Hollywood, porém em uma era em que o racismo era tratado como uma coisa normal. Como atriz talentosa e insistente, Hattie chamou a atenção do produtor de E o Vento Levou, que deu o papel de meme a ela. É importante destacar aqui que até hoje esse filme é considerado uma das produções revolucionárias do cinema, mas nem isso deu o devido respeito a Hattie. Pra você ter uma ideia, no local onde rolou a entrega do Oscar, quando ela venceu, não se permitia a entrada de negros. E por isso ela precisou ficar isolada do elenco numa mesa com seu acompanhante e empresário. Ela nos deixou em 1952 sem reconhecimento e sem poder ter vivido tudo que a vida tinha para te oferecer. Muita coisa ainda precisa mudar, mas ainda bem que algumas mulheres continuaram e continuam fazendo história no entretenimento. Em 2002, a Halle Berry se tornava a primeira e até agora a única atriz negra a vencer em uma das principais categorias da premiação, a de melhor atriz, graças à sua atuação em A Última Ceia. De lá para cá, outras foram indicadas, mas ainda não venceram. Hoje, 20 anos depois, ela conta que naquela noite sentiu que algo mudaria, que o fato teria um significado mais coletivo do que individual. Aí de lá pra cá, a Halle acumulou mais de 30 filmes, incluindo alguns blockbusters, como o X-Men, onde deu vida à Tempestade. Ela fez também Kingsman, O Círculo Dourado, John Wick 3 e mais alguns outros de muito sucesso também. Muitas dessas produções em que Halle Berry tem o seu papel de destaque, você confere tanto no Disney Plus quanto no Star Plus. Pessoal, é muito importante ressaltar também que, além do Oscar, ela venceu outras importantes premiações. Tem Emmy, Globo de Ouro, SAG Awards, NAACP, People's Choice Awards e outros, o que faz dela uma das grandes figuras do entretenimento de modo geral, tanto atuando quanto inspirando outras atrizes.
Olha, Ju, falando em inspiração, uma grande artista brasileira e há muito tempo uma das grandes inspirações para outras atrizes, produtoras, diretoras, enfim. A gente tá falando de Arlete Pinheiro Monteiro Torres. Não reconheceu, mas é que ela é conhecida como Fernanda Montenegro. A atriz e escritora brasileira, ela é reverenciada hoje como a grande dama do cinema e da dramaturgia do Brasil. Pra você ter uma ideia, foi a primeira latino-americana e única brasileira indicada ao Oscar de melhor atriz, além de ser a única atriz indicada ao Oscar por uma atuação em língua portuguesa. Essa indicação veio por Central do Brasil de 1998. E olha, Di, para tentar passar rápido pelos prêmios e indicações, ela venceu um Emmy Internacional na categoria de Melhor Atriz pela atuação em Doce de Mãe, de 2013, mas também já venceu o Urso de Prata de Melhor Atriz, Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e muito mais. Recentemente, em 2021, ela se tornou a primeira mulher eleita para uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. Logo depois de ter se tornado imortal, se assim podemos dizer, ela foi às redes sociais e se mostrou muito feliz com essa entrada. Fernanda comentou que a academia abrigou e abriga representantes que honraram a diversidade da criatividade do povo brasileiro em várias áreas. Por fim, ela escreveu que vê a academia como um espaço de resistência cultural e agradece a oportunidade. São mais de 70 anos de carreira e aqui podemos dizer que, devido ao seu talento, claro, Fernanda foi homenageada ainda em vida, o que é muito importante também. Ah, mas é muito importante mesmo, Ju. E essa influência dela não se limita apenas às novelas ou filmes. Ela já foi eleita como uma das celebridades mais influentes do Brasil em votação pela revista Forbes e teve um papel importantíssimo durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no Rio em 2016. Ela leu o poema A Flor e a Náusea, de Carlos Drummond de Andrade, para o mundo inteiro ouvir. Viva Fernanda Montenegro! E tem mais uma grande referência aqui no episódio de hoje, que é a Jane Campion. Ela fez história ao ser indicada pela segunda vez na categoria de melhor diretor ou diretora no Oscar. Dessa vez, graças a Ataque dos Cães, um dos mais indicados a essa edição de 2022. A primeira indicação que recebeu foi em 1994, com a obra O Piano, que não venceu na categoria, mas levou como melhor roteiro original. Caso vença esse ano, nessa categoria de melhor diretora, Jane vai se igualar a Catherine Bigelow e Chloe Zhao, que já levaram uma estatueta e já vamos falar sobre elas. Ah, e tem mais uma coisa legal sobre a Jane, viu, Ju? É muito bacana da gente compartilhar. Ela é neozelandesa e, caso vença, será mais uma a sair desse eixo norte-americano. Falando ainda dos feitos dela, ela foi a primeira cineasta feminina na história a receber a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes, em 1993, graças ao filme O Piano, que já citamos aqui brevemente. A história dela com a arte começou na década de 80, quando entrou para a Escola de Cinema, Televisão e Rádio da Austrália, onde passou a dirigir alguns curta-metragens. Além de filmes, Jane tem no currículo as funções de co-escritora e co-diretora de Top of Lake, série de TV que tinha no elenco nomes como Elizabeth Moss e Nicole Kidman. Voltando à indicação ao Oscar, o que chama atenção também é que ela ficou 12 anos longe do cinema e logo em sua volta já é uma das principais responsáveis pelo sucesso de um grande filme. Tem outra coisa importante também. Em entrevista ao The Guardian, ela contou que no começo ficou intimidada em voltar a um universo tão masculino como que se passa a história de Ataque de Cães, mas que foi se sentindo confortável devido ao movimento Me Too, que denunciava o abuso em Hollywood, o que influenciou para que a diretora seguisse seu trabalho. E ela já havia também declarado o apoio ao movimento há um tempo atrás, quando elogiou tudo o que estava acontecendo durante o Festival de Veneza. Ela disse que desde que tudo começou a acontecer, ela sentiu uma mudança no clima, que foi como se algo muito incômodo passasse a não existir mais.
Bom, já que estamos falando aqui nesse episódio de uma grande diretora, vamos aproveitar esse embalo e falar um pouco também sobre a Kathryn Bigelow, outro nome feminino muito forte e importante para o mundo do entretenimento. Em 2010, ela fazia história ao se tornar a primeira mulher a vencer na categoria de melhor diretor ou diretora com o filme Guerra ao Terror. E tem uma curiosidade interessante aqui. Naquele ano, ela concorria com James Cameron, diretor de Avatar, ex-marido dela. Inclusive, Avatar se tornava a maior bilheteria da história do cinema e foi muito interessante ver ela, entre aspas, derrotando o Avatar. Realmente foi um momento histórico para as mulheres no cinema. E tem uma outra curiosidade. Em 2010, ela também foi nomeada pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do ano. Anos depois, Kathryn chegou a se destacar também como diretora por outro filme com a mesma temática de guerra, que foi A Hora Mais Escura, mas que não rendeu prêmios a ela. Falando um pouco de seu início, tudo começou com a pintura, arte que ela sempre teve grande paixão e que, por isso, se matriculou no Instituto de Artes de São Francisco no começo da década de 70, tendo se formado em Belas Artes. Nessa época, o cinema ainda não tinha entrado em sua vida, mas, por não ter conseguido viver muito com a sua primeira formação, ela resolveu se pós-graduar em cinema na Universidade de Colômbia. Pouco depois de se formar e concluir o mestrado, lançou seu primeiro trabalho, um curta-metragem sobre vampiros que aterrorizavam uma cidade do interior, intitulado de Quando Chega a Escuridão. Olha, os primeiros reconhecimentos vieram alguns anos depois. Já na década de 90, quando dirigiu Patrick Swayze e Keanu Reeves em um dos grandes filmes de ação daquela época, Caçadores de Emoção. Aí depois, até se tornar a primeira diretora a vencer um Oscar, a Kathryn dirigiu filmes com temáticas mais pesadas. Tem mais uma grande diretora pra gente falar, né, Di? Ah, Jo, é claro que temos! Hora de falar da nossa terceira diretora, que fez história no mundo do entretenimento e do Oscar. Ano passado, a Chloe Zhao se tornou a segunda mulher a vencer na categoria de melhor diretor ou diretora com o filme Nomadland. Além disso, a primeira de uma minoria racial a levar a estatueta nessa categoria, já que ela é chinesa. Ah, Ju, e tem mais uma coisinha aqui pra gente comentar. Ela também é a primeira vencedora de um prêmio da Academia a comandar um filme de heróis da Marvel. E é claro que eu tô falando de Eternos, produção que tá disponível no Disney Plus, e isso acabou chamando a atenção, já que costumava escalar para os seus filmes rostos não tão familiares. Em Eternos, por exemplo, já temos um elenco estrelado e, por outro lado, também bem diversificado, com atrizes de diferentes nacionalidades e até mesmo a Lauren Ridloff, a primeira atriz surda do estúdio Marvel. A Chloe é diretora, roteirista, produtora e editora que nasceu e foi criada em Pequim. Depois de se apaixonar pela cultura ocidental, ela se mudou para Londres e logo depois foi para Los Angeles. Mas nesse período a arte estava distante na vida dela. A Chloe se formou em ciências políticas, trabalhou como promotora de festas, também no setor imobiliário e ainda como bartender. Tudo isso antes de ir estudar produção de filmes na Escola de Artes da Universidade de Nova York. As coisas começaram a acontecer efetivamente em 2010, quando estreou no Festival Internacional de Curtas-Metragens e acabou ganhando um prêmio. Até ela chegar em Eternos, ficou marcada por ser uma diretora de filmes independentes e, como já dito aqui, trabalhava com artistas desconhecidos do grande público. O Nomadland, por exemplo, que lhe rendeu o Oscar, foi apenas seu terceiro longa-metragem na carreira, mas, de certa forma, manteve a essência da diretora, já que a maior parte dos personagens eram trabalhadores nômades da vida real. Você pensa que a gente acabou de falar da Chloe? Vamos falar mais um pouquinho dela aqui. Ela foi responsável por dirigir o comercial de uma grande marca que passou no intervalo do último Super Bowl. Os 30 segundos disputados por grandes produções valem muito devido à audiência do esporte e tudo mais. E é comum até vermos lançamentos de trailers, lançamentos de novos produtos, tudo nesse intervalo. Assinando como diretora de um comercial no horário mais disputado do mundo, pode ser mais um indício de que ela esteja cada vez mais perto do mercado mainstream de grandes produções.
Vamos seguindo aqui, trazendo essas mulheres poderosas do meio do entretenimento. Tem mais uma grande mulher aqui. Shonda Rhimes, roteirista, cineasta e produtora de televisão. A primeira grande produção dela para a TV foi Grey's Anatomy, série que estreou em 2005 e segue com temporadas inéditas. Inclusive, caso ainda não tenha assistido, você pode conferir as temporadas dela no Star Plus. E além desse grande sucesso, ela também criou Scandal, produziu How to Get Away with Murder, Station 19 e algumas mais recentes, como Bridgerton e Inventando Anna. Essa última tem na trilha sonora uma música da Anitta, a Me Gusta, que é uma parceria com a Cardi B. Bom, agora voltando a Shonda, ela é sinônimo de sucesso, viu? E como não poderia ser diferente, até mesmo por suas grandes criações, prêmios fazem parte da vida dela. Já teve Emmy, Glad Media, NAACP e mais alguns. Com um currículo desses, não é surpresa que ela é uma das grandes referências e influências no mundo. Tanto que, recentemente, ela estreou, ao lado de outras grandes mulheres, a nova linha de bonecas Barbie. A ideia da marca foi de homenagear figuras inspiradoras e de diferentes nacionalidades. Ainda falando dessa grandiosidade da Shonda, ela fez parte da lista das 100 pessoas mais influentes de 2021, lista realizada pela revista Time. E essa não foi a primeira vez que ela apareceu entre os nomes poderosos, não. Anos antes, em 2013, ela também já havia integrado a lista. Falando um pouco aqui da história dela, a Shonda nasceu em Illinois, nos Estados Unidos, em uma família com mais 5 irmãos. E desde cedo ela já apresentava uma certa habilidade para contar histórias. E olha a inspiração! Antes de criar Grey's Anatomy, ela, já com essa habilidade de contar histórias, trabalhou como voluntária em um hospital durante o período que estava na universidade. Aí depois de se formar na Escola de Cinema e Artes em Los Angeles, ela trabalhou em diferentes locais, chegou a ser até mesmo administradora de escritório, conselheira de um centro de trabalho e diretora de pesquisa. São trabalhos variados mesmo. A estreia dela como diretora veio em 1998 no curta-metragem Flores e Véus, estrelado pela Jada Pinkett Smith. Já em 2001, ela trabalhou para a Disney, onde produziu O Diário de uma Princesa. Logo depois, escreveu Crossroads, que foi a estreia no cinema da Britney Spears, Diário de Princesa 2 e mais alguns, mas a paixão dela estava mesmo no drama, o que a motivou a escrever Grace. Que mulher de sucesso e bem-sucedida, hein? E tem espaço para mais aqui, claro. Ruth Carter, mais uma mulher vencedora do Oscar. Ela levou na categoria de melhor figurino em 2019, graças ao filme Pantera Negra. Merecido, né? Que figurino lindo! Inclusive, com esse prêmio, ela se tornou a primeira afro-americana a vencer um Oscar nessa categoria. Vale dizer que anteriormente ela já havia concorrido 2 vezes. Uma para Malcolm X, em 1992, e depois por Amistad, em 1997. Demorou, mas o merecido prêmio chegou, viu? No currículo, Ruth tem mais de 40 filmes em que atuou como figurinista. A carreira dela sempre foi voltada para a arte e começou a ganhar proporções maiores após ter conhecido Spike Lee, um dos grandes diretores do cinema, muito respeitado. Ele tem um lado visionário. Ele é conhecido pelo filme Malcolm X. E essa parceria entre eles rendeu outras produções também, como Faça a Coisa Certa, Febre de Selva, estrelado por Wesley Snipes e Samuel L. Jackson, e trabalharam juntos também em Old Boy e outros tantos. Falando do trabalho dela em Pantera Negra, que está disponível no Disney Plus, inclusive, ficou marcado pela grande imersão cultural que ela fez e, claro, levou para o filme. Para buscar essa inspiração, ela viajou a diferentes locais da África e aplicou traços fortes das vestimentas locais no figurino do filme. Esse trabalho da Ruth foi tão impactante que roupas inspiradas nos trajes de Pantera passaram a ser usadas com mais frequência em diferentes países fora do continente africano. Inspirou até mesmo desfiles de moda.
Aproveitando que a gente tá falando da influência da Ruthie Carter, principalmente com o trabalho que ela desenvolveu em Pantera Negra, eu vou falar um pouquinho aqui da Jal Vieira, é uma estilista brasileira, tá? A Jal criou parte da coleção Erva Coração. A Erva Coração é a planta que faz parte da história do Pantera Negra, quem assistiu sabe bem do que eu tô falando, é ela que dá os poderes ao T'Challa e também tem uma peculiaridade. Essa planta é cultivada por mulheres do reino e foi pensando nisso, pensando nessas mulheres incríveis de Wakanda que a Jal Vieira criou as suas peças. Ela desenvolveu em parceria com a Disney Brasil 3 looks para o lançamento de uma campanha Marvel Brasil em prol do respeito à diversidade. Essa coleção foi lançada no ano passado e recebeu o nome de Realeza. Olha aí, mais uma mulher se destacando por aqui. Por fim, voltando a Ruth, no ano passado, ela recebeu uma estrela na Calçada da Fama em reconhecimento aos seus trabalhos. Temos espaço para mais uma grande mulher aqui, Di. Sempre tem, Ju. Se deixar, a gente vai embora falando dessas mulheres incríveis e inspiradoras. Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos e que constantemente realiza ações para a melhora de vida de mulheres em vários lugares do mundo. Inclusive, Michelle chegou a ser considerada a mulher mais admirada no mundo depois de uma pesquisa feita pela empresa YouGov, realizada em 41 países. Além disso, vale citar também que a Michelle tem um prêmio importante no currículo. Em 2020, ela ganhou um Grammy de melhor álbum de palavra falada pelo audiolivro Minha História, que contava parte da história da vida dessa grande mulher. Bom, agora encerramos por aqui. Foi emocionante contar um pouco das histórias dessas grandes mulheres, algumas que influenciam muita gente no entretenimento e na vida também. E importante dizer que falamos de apenas algumas, mas ainda tem muitas que podemos colocar na lista. Ju, você que é uma mulher especial aqui da Rádio Disney, sinta-se abraçada por nós também aqui. Realmente um episódio muito especial para essas mulheres incríveis que tanto nos inspiram. E pode até parecer clichê o que eu vou falar, mas é importante sempre lembrar que o Dia da Mulher é todo dia. É claro que 8 de março tem aquele peso histórico, é muito importante e deve sim receber muita atenção. Mas o Dia Internacional da Mulher é todo dia e a gente está aqui para sempre nos lembrarmos disso. Disse tudo, Di. E aproveitando que tá terminando o episódio, aproveita aí também para falar ou mostrar para a mulher que você ama o quanto ela é importante em sua vida. Pode ser sua mãe, irmã, amiga, prima, professora, enfim. Manifestações de amor nunca são demais. Ju, disse tudo. Eu, inclusive, não sou a pessoa que eu sou se não fossem as mulheres incríveis da minha vida. Então fica a minha homenagem aqui também pra gente encerrar esse episódio. Um beijo pra você, ouvinte Rádio Disney, e até o próximo episódio. Beijo!